Olá, como alunos do curso de Direito da Faculdade ENAU, estamos desenvolvendo um projeto de extensão como parte integrante da carga horária do curso. Esse projeto tem como por objetivo auxiliar a população para que tome ciência e conhecimento de seus direitos e de como proceder para alcançá-los, visando a melhoria da qualidade de vida das pessoas de forma geral. Como estamos no primeiro semestre, aliar teoria e prática através de estudos de casos são essenciais para o nosso desenvolvimento acadêmico. Portanto, vamos apresentar um caso em que nos debruçamos e que é muito interessante. O caso a ser analisado é tratado juridicamente. Envolve uma criança que foi registrada com o prenome de Lúcifer e sua avó pleiteia na Justiça do Estado do Ceará a autorização para a alteração do nome da criança. As razões motivadoras da ação centra-se na alcunha dada à criança por seu pai no momento do registro. A avó passou a ser tutora legal do menino após seu pai ter assassinado a mãe e o avô da criança. Este também foi encontrado morto posteriormente. A avó requer a alteração do nome do infante, em decorrência dos problemas que o nome Lúcifer pode trazer ao garoto no futuro. São referentes às questões religiosas, dentre outras situações que podem gerar constrangimento, vexatória, humilhações, dentre outros aspectos, correlacionadas à sua identificação civil. Partindo-se da prescrição do artigo 16 do Código Civil, que reza que toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, associado à Carta Magna, que prescreve no inciso 3 do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana, associada a outros amparos legais. É crível a alteração do nome da criança. Ela pode ter vários problemas em sua vida, devido o nome Lúcifer ser associado a uma criatura maligna, que, no imaginário de crenças religiosas relacionadas ao demônio, que por sua vez é associado a coisas negativas que trazem prejuízos diversos às pessoas. Por conta dos diversos problemas que o reclamante pode vir a ser submetido, inclusive correndo risco de atentado contra a vida, o provimento da ação pela norma jurídica existente, que lhe possibilita o exercício de seu direito subjetivo, e por outros casos em que a Justiça deu provimento, inclusive de nomes que não traziam em seu bojo situações que causassem constrangimentos, vexatórias, humilhações, possibilidade de exclusão social, dentre outros dissabores. O atendimento da representante do menor não só deve ser acatado pela Justiça. O caso de Lúcifer deve ser provido de imediato e sem quaisquer pormenores e ou restrições. Só assim a norma jurídica será plenamente suprida. Após a explanação dos colegas a respeito do caso em questão, agora vamos falar sobre a petição que elaboramos para solicitarmos a alteração do nome. Esta petição baseia-se principalmente no artigo 56 da Lei 6.015 de 1973, ou mais conhecida como a Lei de Registros Públicos. O requerente é menor impúbere em seu nascimento fora registrado com nome incomum, associado a seres mitológicos malévolos, que o fará sofrer constrangimentos por culpa exclusiva de seu genitor. Para melhor entendimento deste juízo, resumir-se-á em forma de relato alguns pormenores que podem ser corroborados em juízo se necessário. O menor em questão ostenta prenome ligado a seres malévolos dentro da cultura cristã, bem como no imaginário popular que o associa a um ser negativo, malévolo e que pode lhe gerar diversos dissabores em sua vida futura. Carrega ainda no bojo de sua alcunha agravantes que podem torná-lo ainda mais arredado de uma vida em sociedade, em decorrência dos fatos trágicos que abateram sua família. O genitor, autor do registro da criança, assassinou de forma extremamente violenta sua generatriz e seu predecessor, o que pode levar tal fato ao nome que o menor carrega, associando-o diretamente ao chamamento do ser do mal que ora nomeado. Não obstante, o fato do genitor, após o crime familiar ter sido encontrado sem vida, corrobora para o faticídio de combinação ao épito do pupilo. O requerente herdará em sua vida futura, caso da negativa do objeto pleiteado, constante aviltação de seu convívio social,
pois será suscetível a escárnios, humilhações, preconceitos das mais variadas ordens. Desse modo, é imprescindível que se proceda à alteração do seu cognome, como forma de priorizar a dignidade humana e a mais pura justiça. Do direito, na petição inicial, ora postulado, possui alicerce em enorme arcabouço constitucional, legal e jurisprudencial, devendo-se resolvê-lo nos exatos princípios prelecionados quando da criação da Carta Magna. Na situação posta em pauta, sobreleva-se o pleito pela progenitora que, desde os fatos trágicos, possui a tutela e sempre tratou de proteger a criança contra possíveis desavenças que o nome a ele imputado pode gerar. A anciã vislumbra a alteração do nome com vistas a evitar constrangimentos e desavenças futuras. Impende destacar que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou inúmeros princípios norteadores da aplicação normativa e, principalmente, o cânone da dignidade da pessoa humana, inscrito em seu artigo 1º, inciso 3º, que, a despeito de ser moldado conforme a situação jurídica submetida à apreciação, talvez seja o único valor tido como absoluto. Além disso, a Constituição Federal protege criança e adolescente com absoluta prioridade e, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Outro sim, o Pacto de San Juan da Costa Rica, internalizado pelo Decreto 678 de 1992, prevê em seu artigo 11 que toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. Ora, o que se postula restabelecer a dignidade e a honra do requerente, ainda enquanto infante, evitando a perpetuação de seus constrangimentos. Para tanto, busca-se a singela alteração de antenome Lúcifer para outro que não lhe gere malogro, humilhação, exclusão, dentre outros aspectos negativos. Segundo o artigo 16 do Código Civil de 2002, toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. A regra geral é a imutabilidade, mas sua alteração pode, por exceção e motivadamente, com vista ao Ministério Público e mediante sentença judicial, ser perfeitamente realizada, conforme preconiza o artigo 57 da Lei 6.015 de 73. Ademais, a alteração pretendida é caracterizada como direito subjetivo do requerente, não podendo ficar ao alvedrio de concepções exteriores, na medida em que somente a pessoa pode vivenciar todos os males de uma vida menosprezada pela atitude inconsequente de seu genitor, tendo que trazer consigo a intragável autonomásia. Maior celeuma não há, na medida em que o próprio artigo 109 da Lei 6.015 de 73 assevera: quem pretender-se que se restaure, supra ou ratifique assentamento de registro civil, requererá em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o juiz ordene ouvir o órgão do Ministério Público e os interessados no prazo de 5 dias que correrá em cartório. Ademais, não existe óbice à alteração, porquanto a própria legislação não restringe, mas estabelece hipótese permissiva, quando constatada a motivação idônea, o que se faz presente. Nesta senda, importante colacionar arrestos jurisprudenciais sobre o tema proferido no TJ de São Paulo e no STJ. A apelação civil, retificação de nome civil, com uma sentença provida, ela vem a respeito de uma pessoa que sugere a alteração de seu nome de João Gabriel para Raven Aron. A Justiça deu provimento à causa. Outro recurso jurisprudencial diz respeito a uma criança que fora registrada com o nome de Raimunda, no entanto, no seio familiar sempre foi chamada de Daniela. Este pleito também foi atendido, foi dado provimento. São 2 casos, são 2 nomes
que não inferem ofensas, humilhações, escárnio e foram providos. No caso, o pequeno Lúcifer também faz jus a tal alteração. A hipótese trata de ações de retificação de registro civil de nascimento pela qual a autora pretende a alteração de nome, para que a criança não sofra outras situações constrangedoras ou até mesmo atentadas contra a sua vida. O princípio da imutabilidade do nome não é absoluto no sistema brasileiro. O nome civil, conforme a regra dos artigos 56 e 57 da Lei de Registros Públicos, pode ser alterado no primeiro ano após atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos de família ou ultrapassado esse prazo por justo motivo mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério Público. No caso, o pequeno Lúcifer ainda é uma criança. A sua avó entrou com o pedido de alteração quando essa criança estava com apenas 10 meses. Se faz urgente tal recurso para o atendimento para que essa criança não carregue traumas futuros. Assim, em nossa petição, pedimos o recebimento da peça com toda a atenção, a dispensa de audiência de conciliação ou mediação, por quanto incompatível com a natureza da demanda, a concessão da gratuidade da justiça, a intimação ao Ministério Público para que se manifeste, a expedição de mandato ao ofício de registro civil da comarca de Nova Olinda, Ceará, para que se realizem as devidas alterações. Requer, caso necessária, a produção de provas por qualquer meio legalmente admitido em direito, tais como documentos, depoimentos do representante do requerente, a oitiva de testemunhas, e junta-se desde já documento escrito de próprio punho pela representante, expondo seus sentimentos mais íntimos que o assina. Dessa forma, solicitamos empenho para que esta criança ela possa ter o nome alterado com a máxima brevidade, evitando-se transtornos, problemas futuros, como, por exemplo, ser excluído do convívio social pelo nome que carrega, por não poder conviver com outras crianças devido a credo religioso e sofrer perseguições de pessoas radicais, de pessoas que não aceitam uma pessoa com o nome de Lúcifer. A criança, ela é vítima. Por ser vítima, ela tem que ter prioridade. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal, garantem atendimento prioritário às crianças. E neste caso, se faz mais do que justo, mais do que necessário, mais do que urgente a alteração do nome de Lúcifer, evitando-se assim problemas futuros. Esta é a nossa petição.